Bom, eu continuo assustado, né? Eu não consigo ficar otimista, porque embora o ministro tenha feito o dever de casa, ele trouxe quadros, ele trouxe tabelas, ele demonstrou um razoável conhecimento das questões de educação, pelo diagnóstico muito bom que ele apresentou para nós. Eu tenho certeza de que ele não sabe ainda como agir, ou pelo menos não quis nos dizer. Então isso paralisa. Como é que eu vou confiar um problema tão sério como a educação com um ministro que, repito, faz um bom diagnóstico, mas na hora de dizer como vai tratar o doente, como vai tratar o paciente, não há uma palavra firme, uma palavra que a gente possa efetivamente confiar. Agora, pior do que isso, o paciente está apresentando efeitos colaterais. O Enem está parado. O INEP não consegue dizer se vai fazer o Enem ou não vai fazer o Enem. Os alunos do FIES estão desesperados, não sabem se vão ter financiamento, se não vão ter financiamento. O projeto de alfabetização, que é o grande desafio desse país, em qualquer governo, a gente não sabe se é cartilha própria, se eles vão contratar no mercado quem vai produzir as cartilhas, enfim. Há uma enorme interrogação, apesar da boa performance do ministro, né? Eu até brinquei com ele, mas o ministro é o tipo do médico que a gente faz exame, chega para o senhor diz, positivo, você está com câncer, e manda o paciente embora. Eu vou ter de morrer na tristeza ou no desespero, e nenhuma das duas coisas me parece o melhor caminho. Olha, nós temos um problema grave, não apenas temos pouco dinheiro, mas o pouco dinheiro que nós temos, nós precisamos da eficiência no seu gasto. Não é só ter pouco dinheiro, senão eu resolvia da forma mais simples. Eu ponho mais dinheiro e tudo bem, não é assim. O que não está dando resultado, não adianta eu botar mais dinheiro. Eu preciso criar eficácia, eficiência, fazer com que as coisas funcionem. Preciso separar o joio do trigo. Eu tenho excelentes universidades, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, mas eu tenho universidades que estão engatinhando ainda. Eu não posso tratar todo mundo igual. Portanto, a falta de verba é muito dura, é muito grave, porque desarticula tudo de uma hora para outra, mas não vamos pensar que só colocando as verbas de novo nós vamos conseguir melhorar a situação do ensino superior, por exemplo, brasileiro. Você veja, eu fiquei até encabulado, né? Porque depois que eu pedi os dados para o diretor do INEP, no dia seguinte, pode ter sido apenas uma brutal coincidência, o cara foi demitido. O INEP tem os melhores dados sobre a educação do Brasil. Dados importantes para uma boa tomada de decisão, para uma melhor compreensão da educação brasileira, etc. Esses dados estão impossíveis de serem liberados para pesquisadores, para cientistas, para deputados, para todo mundo. Por que esses dados não são divulgados? Ou seja, qual é o problema? Será que no INEP todo dado se refere às provas do Enem? Claro que nós precisamos ter cuidado com os dados da prova do Enem. Se o Enem tiver qualquer tentativa de fraude, acaba a grande engenharia que mantém o Enem em pé. Agora, não há razão de eu negar dados. Quantos alunos eu tenho no ensino fundamental, de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, a idade dos professores, a formação desses professores, etc. Tem de abrir os dados. Eu fiquei assustado, porque soube que o diretor, que era da Polícia Federal, tanto o cara que deve trabalhar bem com dados, acabou sendo demitido 2 dias depois desse diálogo que teve comigo aqui na Comissão de Educação. Quais são os próximos passos? Continuar na minha linha. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu não aceito esse mesmismo. No Brasil se quer resolver as coisas sempre fazendo do mesmo jeito. Eu quero o contraditório, eu quero experimentar ideias novas, eu quero experimentar coisas que nos outros países estão dando muito certo. Então nós vamos realizar um segundo seminário, provavelmente em agosto, onde vamos trazer especialistas que possam falar de coisas diferentes para nós aqui no Brasil, coisas que nós não experimentamos. Quero repetir para finalizar que nós sabemos o que fazer e como fazer. Nós temos um grande exemplo no Brasil de Sobral. Então, saber fazer, nós sabemos. Falta talvez um pouco mais de coordenação e de vontade política.